A mensagem aborda o aumento global de avistamentos de UAPs, destacando relatos recentes na costa de Portugal e nos Estados Unidos. Em Portugal, testemunhas descreveram luzes anômalas emergindo do mar, enquanto nos Estados Unidos, drones e fenômenos aéreos têm gerado preocupação e medidas restritivas. O fenômeno sugere possíveis conexões com os oceanos, levantando hipóteses sobre inteligências não humanas ou tecnologias avançadas. Apesar da falta de respostas concretas, esses eventos desafiam a ciência e convidam a humanidade a explorar mistérios além de sua compreensão atual, promovendo cooperação global e maior investigação. Sobre nosso lugar no universo. Avistamentos semelhantes ao dos Estados Unidos começam a ser registrados na costa de Portugal. Imagens de UAPs avistados na costa de Portugal têm chamado a atenção. Dezenas de orbes têm sido observados emergindo do Oceano Atlântico, desde a costa sul, em Sagres, até a região de Lisboa, incluindo Cascais e Estoril. Os Estados Unidos têm enfrentado uma onda crescente de avistamentos de drones não identificados e UAPs, especialmente em Nova Jersey. Desde meados de novembro de 2024, mais de 1,000 drones foram relatados sobrevoando áreas sensíveis, como infraestruturas críticas e regiões densamente povoadas, gerando preocupações significativas entre as autoridades e a população local. Em resposta a esses incidentes, a Administração Federal de Aviação, FAA, implementou hoje restrições temporárias ao uso de drones em 22 localidades de Nova Jersey, incluindo cidades como Elizabeth, Camden, Jersey City e Bayonne. Essas restrições, vigentes de 18 de dezembro de 2024 a 17 de janeiro de 2025, proíbem voos de drones dentro de um raio de 1 milha náutica e até 400 pés de altitude sobre áreas designadas por razões de segurança especial. A FAA alertou que drones que representem uma ameaça iminente à segurança podem ser neutralizados com o uso de força letal, e operadores não autorizados podem enfrentar acusações criminais. Apesar das medidas adotadas, as autoridades ainda não identificaram a origem ou a intenção por trás desses voos não autorizados. Alguns relatos sugerem que muitos dos avistamentos podem ser aeronaves tripuladas erroneamente identificadas como drones, e não há evidências concretas de atividades criminosas ou ameaças à segurança nacional até o momento. A situação continua a ser monitorada de perto, com esforços conjuntos entre autoridades federais, estaduais e locais para garantir a segurança do espaço aéreo e tranquilizar a população sobre a natureza desses avistamentos. No entanto, embora esse seja o discurso oficial, inúmeros registros de UAPs vêm acontecendo em solo americano, e agora, parece que está a se espalhar por outras partes do mundo. Em Portugal, pessoas estão começando a presenciar fenômenos anômalos nos céus. Imagens de fenômenos estranhos avistados este mês na cidade costeira de Cascais e na vila de Sagres chamaram a atenção. Testemunhas afirmaram que não eram aviões nem satélites, e até o momento não há explicação para o ocorrido. Pontos de luz anômalos, visíveis a olho nu durante a noite, foram descritos como emergindo do mar e intensificando-se numa enorme bola de luz. Vera Cardoso, arqueóloga, observou o fenômeno na noite de 9 de dezembro, no Cabo Raso, em Cascais. Em declarações à TVI, do grupo da CNN Portugal, ela relatou: não eram de forma alguma aviões. Estavam pouco acima da linha do horizonte, o que exclui a possibilidade de serem satélites. Rui Caratão, técnico de monitorização de avifauna, também descreveu uma experiência semelhante no Cabo de São Vicente, em Sagres. Eram luzes anômalas, subindo lentamente no horizonte, não mais do que 20 graus de altura. Intensificavam-se, desapareciam. Foi algo realmente muito estranho. O biólogo acrescenta: satélites não se veem tão baixos no horizonte durante a noite. Utilizei binóculos com visão infravermelha e consegui capturar o fenômeno a uma velocidade 15 vezes superior à real. O mais curioso foi que o movimento parecia limitado a uma pequena faixa no horizonte, entre oeste e noroeste-oeste, e não ultrapassava os 20 graus de altitude no céu. Vera Cardoso complementou, descrevendo os pontos de luz como de cor avermelhada, quase laranja, muito intensa. Apesar das testemunhas e das filmagens, os avistamentos continuam sem explicação.
Autoridades ainda não se manifestaram e, assim como nos Estados Unidos, respostas ainda não foram obtidas. O UAPS e o enigma dos oceanos. Conexões globais e novas evidências. Os recentes avistamentos de UAPS na costa de Portugal lançam luz sobre um fenômeno que parece estar se intensificando globalmente. Desde os orbes avermelhados emergindo do Atlântico até drones não identificados nos Estados Unidos, uma questão fundamental permanece: o que está realmente acontecendo nos céus e nos oceanos do planeta? Embora os Estados Unidos tenham implementado medidas rigorosas para lidar com voos não autorizados, como as restrições temporárias da FAA em Nova Jersey, a origem desses fenômenos continua envolta em mistério. No entanto, um padrão interessante começa a emergir: uma possível conexão entre os oceanos e a manifestação desses objetos não identificados. Portugal e os mistérios do Atlântico. A costa portuguesa tem sido palco de avistamentos que desafiam explicações convencionais. Testemunhas descreveram luzes intensas, algumas avermelhadas e outras alaranjadas, surgindo do mar e desaparecendo no horizonte. Relatos como os de Vera Cardoso e Rui Caratão reforçam a singularidade desses eventos, que não se alinham com características de satélites, aeronaves comerciais ou drones conhecidos. O movimento desses UAPS, descrito como lento e metódico, levanta uma questão intrigante: estariam esses objetos utilizando o oceano como uma espécie de portal ou base? Essa hipótese não é nova e tem sido explorada por ufólogos há décadas. A relação entre fenômenos aéreos e corpos d'água, especialmente os oceanos, aparece em diversos relatos históricos, mas só agora começa a ganhar atenção científica. Paralelos com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o aumento de avistamentos de UAPS é inegável. Embora as autoridades tendam a descartar a possibilidade de ameaça à segurança nacional, a população continua intrigada. Recentemente, mais de 1,000 drones foram relatados sobrevoando áreas sensíveis, gerando um debate sobre se esses objetos são produtos de tecnologia avançada terrestre ou algo mais enigmático. Curiosamente, muitos desses avistamentos nos Estados Unidos também ocorrem próximos a grandes corpos d'água, como o Oceano Atlântico e o Golfo do México. Essa correlação sugere que, tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, os UAPS podem estar utilizando os oceanos de maneira estratégica, seja como esconderijo, meio de transporte ou fonte de energia. O papel da ciência e das autoridades. Embora autoridades em ambos os países ainda não tenham fornecido respostas concretas, a ciência começa a explorar essas questões com mais seriedade. Programas como o All Domain Anomaly Resolution Office, ARO, nos Estados Unidos, foram criados para investigar avistamentos de UAPS em diferentes ambientes, incluindo marítimos e aéreos. No entanto, a investigação de UAPS enfrenta desafios significativos. Muitos desses fenômenos ocorrem em áreas remotas ou em condições que dificultam sua documentação. Além disso, a falta de um consenso global sobre como tratar o tema cria lacunas nas investigações e na transparência. UAPS e a possibilidade de inteligência não humana. Se os UAPS não são drones convencionais ou fenômenos naturais, o que poderiam ser? Uma das teorias mais provocativas sugere que esses objetos representam formas de inteligência não humana. Essa ideia ganhou força com a recente desclassificação de documentos nos Estados Unidos, que indicam encontros com o UAPS demonstrando capacidades tecnológicas além do alcance humano conhecido. Em Portugal, os avistamentos descritos por Vera Cardoso e Rui Caratão apresentam características que reforçam essa hipótese. Movimentos precisos, intensificação de luz e desaparecimento repentino são comportamentos frequentemente associados ao UAPS em todo o mundo. O que isso significa para a humanidade? Seja qual for a origem dos UAPS, sua presença crescente levanta questões importantes sobre o papel da humanidade no universo. Estamos diante de um fenômeno que desafia nossa compreensão atual de tecnologia, física e, possivelmente, biologia. Essa incerteza também oferece uma oportunidade única. Avistamentos como os de Portugal e dos Estados Unidos podem nos levar a expandir nosso entendimento do mundo natural e a reconsiderar nosso lugar no cosmos. Eles nos convidam a explorar mais profundamente os mistérios dos oceanos, do espaço e da consciência humana.
Um fenômeno global em ascensão. Embora os avistamentos na costa portuguesa e em Nova Jersey possam parecer isolados, eles são parte de um fenômeno global. Relatos semelhantes vêm de outras regiões, como o Mar do Japão, o Oceano Índico e até lagos remotos na Sibéria. Essa distribuição geográfica reforça a ideia de que os UAPs estão ligados a padrões globais que ainda não compreendemos completamente. Eles não respeitam fronteiras políticas ou culturais, sugerindo que sua existência e propósito transcendem as divisões humanas. A necessidade de cooperação global, dada a escala e a complexidade do fenômeno, é essencial que países, cientistas e organizações trabalhem juntos para desvendar esses mistérios. Avistamentos como os de Portugal e dos Estados Unidos podem ser a ponta do iceberg, representando uma oportunidade para a humanidade unir esforços em busca de conhecimento. A transparência das autoridades e o investimento em tecnologias de monitoramento avançado são passos cruciais para desvendar o que está acontecendo. Além disso, a colaboração com testemunhas oculares, como Vera Cardoso e Rui Caratão, pode fornecer insights valiosos sobre as características e padrões dos UAPs. Conclusão: os recentes avistamentos de UAPs na costa de Portugal e nos Estados Unidos nos lembram que ainda há muito a descobrir sobre nosso planeta e além. Seja um fenômeno natural inexplorado, uma tecnologia terrestre avançada ou algo completamente diferente, os UAPs desafiam nossa compreensão atual e nos inspiram a buscar respostas. Enquanto isso, a população continua a olhar para o céu e a questionar: estamos realmente sozinhos? A resposta pode estar mais perto, ou mais longe, do que imaginamos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima!